Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje eu vou trazer para vocês 13 mutantes que foram muito importantes e marcaram a história dos X-Men. Então, vamos lá! Beleza então pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também não se esqueçam de deixar o seu like. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre 13 mutantes que são muito importantes e marcaram a história dos X-Men. Eu sei que é muito difícil escolher apenas 13 mutantes que foram muito importantes para os X-Men, mas numa parte 2 eu trago mais 13 mutantes e assim por diante. Então, vamos lá! Número 1. Jean Grey. Jean Grey teve sua estreia em Uncanny X-Men número 1, de 1963. Ela é uma das personagens mais poderosas e populares dos quadrinhos, a primeira X-Woman, e também a maior telepata do universo Marvel. Jean é um dos membros mais importantes dos X-Men, sendo considerada por diversas vezes como o coração do grupo. Seu famoso codinome Fênix deve-se ao fato de ter sido anfitriã e proprietária mais conhecida da Força Fênix, sendo inclusive ressaltada como a pessoa destinada a se unir à entidade cósmica. Criada por Stan Lee e Jack Kirby, Jean Grey é uma mutante de nível ômega. Número 2. Ciclope. Scott Summers, mais conhecido por Ciclope, é líder da equipe dos X-Men. Foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Sua estreia nos quadrinhos foi em Uncanny X-Men número 1, de 1963. Seu poder é emitir raios energéticos pelos olhos, que normalmente têm efeito concussivo, mas já foram descritos como cortantes como laser. A emissão intermitente dos raios força Ciclope a barrá-los com óculos especiais, com lentes de quartzo rubi. A força máxima de explosões óticas de Ciclope é desconhecida, mas ele pode fazer um furo através de uma montanha e rasgar uma placa grossa de aço no meio. Ciclope possui também um sentido sobre-humano de consciência espacial, que o permite realizar truques completamente absurdos com suas rajadas, tais como ricochetear um único tiro e destruir cerca de meia dúzia de alvos separados. Este sentido também o permite entrar em combate corpo a corpo com seus olhos fechados. É perito em pilotar jatos, um mestre estrategista e tático. Passou a maior parte de sua carreira como líder dos X-Men ou do X-Factor e desenvolveu excepcionais habilidades de liderança. Ciclope possui um extensivo treinamento em artes marciais. No passado enfrentou inimigos poderosos no corpo a corpo, como Wolverine, Motoqueiro Fantasma e Magneto. Número 3. Vampira. Rogue, conhecida no Brasil como Vampira, teve sua primeira aparição em The Avengers Anual número 10, de 1981, e seu poder mutante é a habilidade de sugar a vitalidade, memórias e poderes de outros seres vivos, através do contato com a pele. Seu nome de batismo é Anna Marie. Criada por Chris Claremont e Michael Golden, Vampira, após absorver as memórias, pensamentos, habilidades, sejam elas físicas, mentais ou especiais, que a vítima possui, normalmente isso ocasiona a perda de consciência e de memória no alvo, temporariamente. O efeito da transferência normalmente é temporário. Escoam-se as características absorvidas e a vítima volta ao normal, mas contatos prolongados podem causar odreno permanente e até levar à morte de quem recebeu o toque. Vampira possuiu por mais de 20 anos os poderes da Miss Marvel, de super força, voo e invulnerabilidade. Já manteve por longos períodos os poderes flamejantes do X-Men Solaris, e até a capacidade de manifestar aleatoriamente poderes anteriormente absorvidos, sem novo contato. Vampira é uma mutante muito poderosa. Número 4. Gambit. Remy Etienne Lebeau. O Gambit foi criado por Chris Claremont e Jim Lee. É integrante dos X-Men. O personagem teve sua primeira aparição em Uncanny X-Men número 266 de agosto de 1990. É um mutante muito poderoso. Gambit possui a habilidade de manipular energia cinética. Ele é muito habilidoso em arremesso de cartas, luta corporal e no uso de seu bastão. É um exímio jogador de pôquer. Conhecido por ser um ladrão profissional,
Poucos X-Men confiaram em Gambit quando ele se uniu ao grupo pela primeira vez, mas aos poucos ele conquistou a confiança do grupo e se apaixonou por sua companheira de equipe Vampira. O Cajun provou ser uma aquisição valiosa para a equipe, mas seu passado, do qual tanto escondia, acabou sendo revelado. Quando suas ligações com o vilão Senhor Sinistro foram expostas, incluindo sua participação no massacre dos Morlocks, prejudicando seu relacionamento com Vampira. Entretanto, com o tempo, seus colegas de time aceitaram que Remy honestamente busca redenção e o perdoaram. Gambit tem mostrado um lado seu mais vulnerável ao longo dos anos, principalmente quando se trata da Vampira. Ao lado dela, se tornou um dos casais mais populares da Marvel, devido também à série animada dos X-Men dos anos de 1990. Uma das características que o define é que ele era fumante, assim como Wolverine. Porém, com a política anti-tabagismo da Marvel, essa característica desapareceu por completo. Gambit é um Cajun. Cajuns são os descendentes acadianos, colonizadores franceses expulsos do Canadá, após a Guerra dos 7 Anos, e que se fixaram na Louisiana, uma antiga colônia francesa que atualmente é um estado do sul dos Estados Unidos da América. Número 5. Bishop. Lucas Bishop foi criado por Jim Lee, John Byrne e Whilce Portacio. Ele é ligado especialmente às histórias dos X-Men. Bishop é um mutante vindo de um futuro distópico alternativo, no qual trabalhava como policial, e na busca por um criminoso foragido acabou por viajar no tempo para o presente do universo Marvel. Uma vez introduzido aos X-Men, seus ídolos e inspiradores, teve dificuldades em se adaptar em um mundo no qual seus métodos violentos de manter a lei não eram bem vistos. O personagem foi bastante popular após a década de 1990 e permaneceu junto dos X-Men, sendo mantido mesmo após várias reformulações da equipe. O poder mutante de Bishop permite-lhe absorver energia projetada contra ele, diluir em energia vermelha potente e dispará-la através das mãos. Bishop pode converter seus disparos em micro-ondas de calor ou outros tipos de emissão. Esse poder o torna quase invulnerável a ataques como os de Ciclope, mas não é ilimitado, podendo ser sobrecarregado. Como o poder de Bishop depende de fontes externas, ele também carrega armas de feixe, geralmente um rifle de plasma. Bishop é um excelente atirador e combatente corpo a corpo. Um segundo poder foi atribuído a Bishop anos depois de sua primeira aparição: o senso de direção perfeito. Ele é capaz de dizer exatamente onde se encontra, mesmo que seja levado a algum lugar vendado através de teletransporte, ou talvez, mesmo inconsciente, ele saberá onde está. A explicação para esse poder seria sua ascendência, já que um dos ancestrais de Bishop é aparentemente um mutante teleporter, capaz de se teletransportar. Número 6. Cable. Nathan Summers, o Cable, primeiro apareceu como um bebê em 1986 na revista The Uncanny X-Men 201, escrita por Chris Claremont, e foi representado como Cable em The New Mutants, número 87 de 1990, escrito por Lois Simonson e Rob Liefeld. Cable é o filho de Scott Summers, o Ciclope, com Madeline Pryor, a clone da Jean Grey, que após ser transportado para o futuro, foi treinado para se tornar um super soldado mutante. Graças a testes de laboratório, Cable tem habilidades mutantes de telepatia e telecinese, mas também foi aperfeiçoado com diversos implantes cibernéticos. Mais notavelmente, o olho direito que brilha. Seu braço metálico é originário de um tecnovírus, que ele consegue controlar devido ao seu poder de telecinese. Número 7. Fera. O Fera, Beast em inglês, é o alter ego de Hank McCoy. É um mutante famoso por sua fase nos X-Men, mas fez ou faz parte de vários outros grupos como X-Factor, Campeões, Defensores, Vingadores, Illuminati e Inumanos. Foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, e sua primeira aparição ocorreu em X-Men número 1, de setembro de 1963, quando ele ainda possuía uma aparência mais humanizada, sem pelos azuis ou garras e dentes grandes. Na década de 70, com uma forte onda de ficção científica nos quadrinhos, sua luta contra seus impulsos ferais e medo da solidão e da rejeição se intensificou, pois ele se tornou o Peludo Azul, da maneira como é mais conhecido, logo após um acidente.
Hoje, Fera dedica todos os seus dons físicos e sua mente brilhante à criação de um mundo melhor para homens e mutantes. Hank é um bioquímico brilhante. Hank possui uma super inteligência que chega a ser nível genial. Hank também possui um físico animal felino por causa de seus testes de cura para sua mutação, que lhe permite ter garras afiadas, dentes afiados, além de possuir uma força, agilidade, resistência e velocidade sobre-humanas. Número 8. Anjo. Warren Worthington III. Foi criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1963, um dos 6 X-Men originais, sob o codinome Anjo, originado de sua mutação que o fez nascer com asas. Mais tarde também ficou conhecido como Arcanjo após ser mudado para uma personalidade mais sombria, que inclusive trocou suas asas orgânicas por versões metálicas. Além dos X-Men, Warren fez parte de equipes como X-Factor, Defensores e Campeões. Warren tem 2 grandes asas que o permitem voar a velocidades de até 200 km por hora, carregar o dobro de seu peso e subir até quase 9.000 metros de altura. Sua fisiologia humana é diferente para permitir voo, com ossos mais leves e baixo índice de gordura corporal, além de olhos que suportam ventos de altas velocidades e pulmões que respiram normalmente em grandes altitudes. As asas metálicas providenciadas por Apocalipse para o Arcanjo podiam realizar feitos ainda maiores, e eram feitas de um material similar ao aço orgânico de Colossus, com pontas afiadas que as permitem ser usadas como armas, e também podem soltar lâminas similares a penas como projéteis embebidos em uma toxina paralisante. Mais tarde, Warren consegue fazer a transição de orgânico para metálico quando necessário, com a forma metálica também acarretando na coloração azul da pele de Arcanjo. Warren tem um certo fator de cura demonstrado principalmente quando suas asas crescem de novo. Número 9. Homem de Gelo, Robert Louis Drake, ou Bob Drake, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1963. Um dos 6 X-Men originais, Homem de Gelo é um dos mutantes mais presentes no universo Marvel, tendo feito parte de grandes equipes como X-Factor, Defensores e Campeões. O Homem de Gelo consegue manipular a umidade do ar para transformar vapor em gelo, inclusive podendo manipular a massa congelada na forma que quiser. As aplicações mais comuns nos poderes do Homem de Gelo são a criação de rampas pela qual ele desliza, barreiras de gelo, já criou asas de gelo capazes de fazê-lo voar, projéteis e espinhos de gelo, que surgem do nada e partem de suas mãos, em direção ao alvo. Bob também é capaz de transformar seu corpo em gelo, mas ao invés de se tornar uma estátua de gelo imóvel, ainda retém a mesma mobilidade de sua forma de carne e osso, e ao voltar ao normal consegue voltar sem nenhum ferimento, caso tenha corrido algum. Também é bem treinado em combate corpo a corpo. Número 10. Magneto, Eric Magnus Lancer. Foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, considerado um dos principais inimigos dos X-Men. Sua primeira aparição foi em 1963, em Uncanny X-Men número 1. Magneto possui o poder de manipular qualquer tipo de metal, inclusive vibranium e adamantium. Ele tem o controle do magnetismo do metal e vários campos magnéticos. Com isso, ele cria campos de força eletromagnéticos, pode literalmente desligar a gravidade em volta de si, e isso lhe permite voar a distâncias e velocidades razoáveis. Magneto tem controle total sobre todas as formas de magnetismo, e utiliza esse controle para manipular metais ferrosos e consegue uma variedade de efeitos. Magneto pode manipular o campo magnético de um planeta inteiro, e também já usou o magnetismo para parar exércitos, levantar ilhas do fundo do oceano, mover montanhas, mudar o curso de rios e devastar o mundo todo com inundações e terremotos. Magneto uma vez cobriu todo o globo com um pulso eletromagnético autogerado, que causou devastação mundial. Além disso, ele pode usar seus poderes magnéticos em mais de uma maneira simultaneamente. Ele possui sentidos e reflexos ampliados, tem a capacidade de rastrear pessoas, equipamentos eletrônicos e metais utilizando o campo magnético terrestre, no qual nota qualquer alteração. É um dos mutantes de nível ômega mais fortes da Marvel. Número 11. Professor Xavier. Charles Francis Xavier, conhecido como Professor X, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, aparecendo pela primeira vez em 1963 em Uncanny X-Men número 1, de 1963. Xavier é considerado um dos mais poderosos psíquicos da Marvel. Mentor e fundador dos X-Men, foi o primeiro a tomar como missão de vida o sonho de convivência pacífica entre humanos e mutantes.
sonho que tem influenciado quase todos os heróis mutantes da Marvel. O Professor X é um mutante nível Ômega, sendo ele o telepata mais poderoso do universo Marvel. O Professor X é capaz de ler os pensamentos de outros, ou projetar seus próprios pensamentos dentro de um raio de aproximadamente 400 km, mas com grande esforço e usando todo seu potencial, seus poderes ficam numa escala global. Ele pode aprender línguas estrangeiras através da leitura do cérebro de alguém, e alternadamente ensinar outras línguas para outras pessoas. Também pode controlar as memórias e os pensamentos de outras pessoas, conseguindo vê-los, apagá-los e até dar memórias falsas. Charles é um mundialmente renomado geneticista, um especialista em mutação, possui grande conhecimento científico sobre biologia. Ele é a principal autoridade sobre genética, mutação e poderes psíquicos, e possui grande expertise em outras áreas científicas, como genética, biofísica e psicologia. Ele é muito talentoso na concepção de equipamentos para utilizar e reforçar poderes psionicos. Número 12. Wolverine. Também conhecido como Logan e Arma X, Wolverine foi criado por Roy Thomas, Len Wein, John Romita e Herbie Trimpe. Wolverine teve sua primeira aparição em The Incredible Hulk, número 180 de novembro de 1974. Wolverine juntou-se a uma versão renovada da equipe de super-heróis mutantes dos X-Men, onde eventualmente o escritor Chris Claremont e o escritor e artista John Byrne desempenharam papéis significativos no desenvolvimento do personagem. O artista Frank Miller colaborou com Claremont e ajudou a revisar o personagem. Wolverine possui fator de cura regenerativo, possui caninos maiores que o normal e 3 garras retráteis de 30 cm alojadas dentro de cada antebraço. Embora retratadas originalmente como implantes de metal criados pelo programa Arma X, as garras são reveladas posteriormente como uma parte natural de seu corpo. As mãos de Wolverine não têm aberturas para que as garras possam sair, elas cortam sua carne toda vez que elas saem. O esqueleto de Wolverine, incluindo suas garras, foi artificialmente infundido com adamantium, fazendo dele uma verdadeira máquina de guerra. Os sentidos de Wolverine de visão, audição, olfato são todos super-humanamente aguçados. Com sua força e agilidade fora do comum e seus treinamentos em artes marciais, Wolverine é um mutante extremamente poderoso e perigoso. Número 13. Tempestade. Ororo Monroe é membro dos X-Men. Sua primeira aparição foi em Giant Size X-Men número 1, de maio de 1975. A personagem foi criada pelo roteirista Len Wein e pelo desenhista Dave Cockrum. Nascida na África, Ororo Monroe é filha de uma princesa tribal do Quênia e um fotojornalista americano. Tempestade foi criada no Harlem e no Cairo. Ela se tornou órfã depois que seus pais foram mortos no meio de um conflito. Um incidente neste momento também traumatizou Monroe, deixando-a com claustrofobia, com a qual ela lutaria a vida inteira. Sob a tutela de um ladrão-mestre, a adolescente Monroe tornou-se muito habilidosa, meio pelo qual ela conhece por coincidência o poderoso mutante Charles Xavier, o Professor X. O Professor X convence Monroe a se juntar aos X-Men e usar suas habilidades para causas e propósitos maiores. Possuindo habilidades de liderança natural e formidáveis poderes, Tempestade em algumas ocasiões liderou os X-Men, e também foi membro de equipes como Vingadores e o Quarteto Fantástico. Criada durante a Era de Bronze dos quadrinhos, Tempestade é a primeira grande personagem feminina da descendência africana nos quadrinhos. Ela é considerada por alguns como a super-heroína feminina mais importante da Marvel Comics, tendo feito uma comparação favorável com a Mulher Maravilha da DC Comics. Quando a Marvel e a DC Comics publicaram a minissérie DC vs Marvel em 1996, Tempestade lutou contra a Mulher Maravilha em uma batalha individual e emergiu vitoriosa devido ao voto popular entre os leitores. Tempestade também faz parte de um dos relacionamentos românticos de perfil mais alto em todos os quadrinhos, tendo casado com o amado namorado da infância e companheiro super-herói Pantera Negra, governante da nação africana fictícia de Wakanda. Através do casamento, Monroe se tornou rainha consorte. O título ficou perdido, no entanto, quando os dois se divorciaram. Tempestade é uma das personagens mais poderosas do universo Marvel. Ela é capaz de manipular o tempo e alterar o clima, assim tendo influência sobre os elementos da natureza. Pode alterar a pressão atmosférica, a temperatura e umidade.
é capaz de controlar os elementos climáticos, criar chuvas, tempestades, trovões, relâmpagos, raios, tornados, neve, neblina e muitos outros. É isso aí, pessoal, e esses são 13 mutantes que são muito importantes e marcaram a história dos X-Men. Deixem aí nos comentários qual o seu mutante favorito. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações e também não se esqueçam de deixar o seu like. Pessoal, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê!